Tem observado aí campanhas, agora do período pré-eleitoral, chamando os jovens para trabalhar pela primeira vez, né, lá como mesário, essas coisas todas. Interessante, legal, né, o jovem trabalhar. Mas o jovem, eu tenho observado e nas últimas pesquisas, o Renan está ali, ó, de 17 a 24, me parece 70% homens, inclusive, jovens, estão todos migrando para a pré-candidatura do Renan Santos. Tu atribui isso ao quê, Renan? Esse fator de você estar virando uma referência do eleitor jovem no Brasil. No Brasil. A gente traz soluções e respostas para problemas reais sem fazer média com ninguém. E o jovem é muito nessa energia. As pessoas não estão muito afim, você faz média com fulano, com beltrano. As pessoas querem assim, me dá a resposta mais interessante sobre esse problema. E a gente está buscando as respostas boas para os problemas bons e a gente fala isso sem fazer muito rodeio. Tem uma coisa que as gerações mais velhas precisam... É da vida, assim. É achar que você tem que ficar reverenciando sempre alguém. Tipo, eu sou de direita, então eu tenho que puxar saco do Bolsonaro. Sou de esquerda, vivo Lula. Os mais jovens, a molecada tá assim, cara, resolva o meu problema. Pare de deixar o ladrão roubar meu celular. Eu quero conseguir comprar uma casa um dia. Olha, por favor, eu quero saber como é que vai ser o emprego no futuro. Olha, eu não quero pagar tanto imposto. Ele quer que resolva. E a gente está trazendo essas soluções. E tem uma outra coisa. O jovem, pensa assim... as gerações mais novas foram tirado tudo delas. Elas já não sabem se elas vão ter um emprego no futuro. Elas não sabem se elas têm um emprego no presente. Elas não sabem se vão conseguir novamente comprar uma casa, comprar um carro, se tornar independente. Elas não sabem nem se homem é homem, mulher é mulher, que essas coisas estão sendo discutidas agora, né? Não, o cara é trans, não é homem, eu sou um cachorro. São essas conversas malucas. Aí o cara não sabe nada. Aí a gente propõe, a gente chega, olha, nós propomos um conjunto de valores muito claros, uma aceitação muito bacana da história do Brasil e a gente aponta para um futuro muito bom que ela faz parte, que ela pode construir. Essa pessoa já falou, tem uma missão, eu tenho um time. E é isso que eu proponho. Quando eu propor um futuro glorioso e um caminho para essas pessoas jovens, essa pessoa que perdeu tudo, porque os mais jovens perderam toda a esperança. Elas passam a ter uma esperança nova. E aí elas se dedicam com uma energia que é gigantesca. Muito bem. O Renan, claro que as intenções são as melhores possíveis em nível nacional, mas para isso tu precisa de suporte operacional, técnico, político, partidário para o enfrentamento correto. Nos Estados Unidos, a maior parte da arrecadação fica os estados, eles mandam uma coisinha lá para Washington, D.C. Aqui é o contrário, a maioria vai para cima e, enfim, aquela fatia enorme para Brasília. Como reverter isso? É possível? E que estrutura tu teria de governo para reverter essa situação? Precisa ser feito. Porque, olha só, hoje o modelo político que nós temos, você tira de onde está arrecadando bem, onde trabalha-se bastante, e manda para os lugares improdutivos. Aí o político do lugar improdutivo não é que ele fica envergonhado disso. O político do lugar improdutivo, o político lá do Amapá, ele não está, meu Deus, não aguento mais ficar vindo esse dinheiro de fora, isso é uma vergonha para o nosso estado, a gente vai fazer o nosso estado ser produtivo. Não, ele fala, eu estou gostando disso. Tá vindo dinheiro aqui, eu não preciso fazer nada. Eu vou conseguir obter mais dinheiro. Sim. E ele fica usando as estratégias mais bizarras possíveis. Os estados dão calote na União, usa a garantia da União, mas depois vão pagar na União, vivem de repasses federais. Se o governo não gosta, eles botam a bancada deles desproporcionalmente mais forte no Senado para apertar o presidente da República, ou para apertar os deputados federais, fazem quase um achaque profissional. E eles não ligam para nada, para eles não é a esquerda, não é a direita. Então, esse tipo de político e esse tipo de política é o maior problema do Brasil. Tanto que os lugares mais pobres no Brasil, mesmo recebendo mais dinheiro, como você descreveu, eles não ficaram mais ricos. Não é que dar mais dinheiro para, vamos dar um exemplo, para o Piauí deixou o Piauí melhor. Não, o Piauí continua muito ruim, mesmo recebendo muito dinheiro. O que está acontecendo é que você está tirando muito dinheiro daqui e está jogando muito dinheiro lá. E aí a pessoa daqui está começando a ficar cansada disso. Está falando, eu estou sendo roubado. E é uma sensação muito ruim. Então, existe um ditado, não sei se ele existe aqui em Santa Catarina, que é assim, quem paga a banda escolhe a música. Então, assim, quem está pagando a banda são os estados produtivos, eles têm que participar da decisão da música que vai ser tocada. Ou seja, como é que vai administrar os municípios do Piauí? Então, a gente precisa pegar aquele monte de município, tem que fazer fusão de municípios, tem que fazer aquela reforma que eu te falei, que vai obter índice de desempenho para colocar nos estados para avaliar os políticos locais. E aí vai ter que ter uma política, que o nome é política de desmame, que é assim, se o Maranhão recebe, vou chutar aqui, R$100 por ano do governo federal, no ano seguinte ele vai receber R$98.
no ano seguinte vai receber 96, e no ano seguinte 94, e no ano seguinte 92. E assim descendo, lentamente fazendo desmame. Para quê? Para o governador do Maranhão se picar e fazer as pessoas terem atividade produtiva, para o dinheiro do Maranhão vindo cada vez mais do Maranhão. E aí, paralelamente, Santa Catarina, que recebia R$10, no ano seguinte recebe R$11, depois R$12, depois R$13. Ou seja, você vai reequilibrando. Do jeito que tá, o cara que fica com o pires na mão, ele só cobre e recebe mais dinheiro. Sim. E o cara que tá ralando e pagando a conta, não. Isso é injusto. E esse é o problema que mais aflige o catarinense. E a gente tem que ser justo, porque é o povo que tá pagando a conta. Tirando, acho assim, Santa Catarina deve ser o segundo ou terceiro estado mais expropriado aí pela União. O primeiro é São Paulo. Pô, São Paulo tem lugares muito produtivos, incríveis, lugares do interior lindos, com uma alta produção. Aí, para fazer uma estrada, a prefeitura tem que fazer o governo estadual, porque o governo federal nem olha para São Paulo. Pô, isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. E Santa Catarina é um estado pujante, não se discute, mas temos as nossas dificuldades, nossas mazelas em relação a saneamento básico, ainda não estamos numa colocação... estamos numa colocação desconfortável em nível de saneamento básico, as nossas estradas, as rodovias, principalmente as federais, nós temos também situações aí que precisam ser resolvidas rapidamente, ferrovias não temos. O que tu viu em Santa Catarina? Tu já esteve lá no oeste, esteve em Lages, região serrana, e está aqui no sul. O que tu viu nesse panorama, nessa passagem? Vi em Lages o fim de uma linha ferroviária, por falta de investimento. Estou vendo aqui na cidade de vocês o caso da indústria Pagé, que pode ir embora por questão de alagamento, que o DENIT não consegue, mesmo com o município tendo dinheiro, não quer tocar a obra. Isso é loucura, isso é sabotagem. Para mim, eu pensei, tem alguém em Brasília sabotando vocês. Vi estradas ruins, especialmente na área oeste do estado. Vi a ausência de ferrovia no volume que vocês precisam. Definitivamente, vocês estão com um problema de infraestrutura. Também vi, do ponto de vista negativo aqui no estado, o começo do surgimento, especialmente Lages, aí em Criciúma, de pequenas cracolândias, aumento no número morador de rua, ou seja, isso vai diminuir a qualidade de vida das pessoas. Vou te contar mais uma. Não era comum em Santa Catarina nós observarmos enfrentamento de facções com fuzis, bandidos armados com fuzis, trocando tiro com a polícia. Aqui não se tinha. Já temos. Pois é. Joinville, Morro em Florianópolis, Blumenau, regiões ricas. Exato. Isso está acontecendo. E aí a pergunta que eu deixo para todo mundo que está nos assistindo é: o Brasil está ficando mais Rio de Janeiro ou mais Santa Catarina, conforme o tempo está passando? Parece que o Brasil está ficando mais Rio de Janeiro, mais Belém do Pará, mais Maranhão e menos Santa Catarina. Isso. E a gente tem que santa catarinizar no Brasil no sentido de ter boas cidades, pessoas independentes que não precisam de recursos do governo federal, pessoas que confiam umas nas outras, ou seja, uma cidade baseada em confiança, cidades onde as crianças podem brincar nas praças livremente, como eu vi São Miguel do Oeste, eu achei aquilo muito bonito. Num domingo à tarde, criançada toda brincando solta. Pô, eu não consigo ver isso na minha cidade de São Paulo. Aqui também tem? Também tem. Sabe? Piquenique na praça. Pois é, isso é sintoma de cidade boa, de gente que está vivendo feliz. Eu não consigo ver isso na minha cidade de São Paulo. Mesmo cidades do interior muito boas em São Paulo, eu não consigo ver. No Nordeste, as pessoas nem imaginam que isso possa acontecer, porque nem as praças têm. Nem a praça tem, está tudo mal cuidado. Então, eu tenho que fazer as cidades ao redor do Brasil ficarem mais parecidas com as cidades daqui. Por isso que eu falo, o Brasil não olha para Santa Catarina. Os políticos brasileiros têm vergonha de Santa Catarina, só querem extrair o dinheiro de Santa Catarina. E eu acho que eu tenho que fazer o Brasil olhar para Santa Catarina e falar: e se a gente vivesse igual os caras de lá? E se a gente fizesse aqui no Maranhão ser parecido com Santa Catarina? Aliás, infelizmente, inclusive muitas lideranças políticas fazem questão de até dividir mais e fazer apontamentos negativos, que o Sul foi colonizado porque os italianos e os alemães vieram para cá e ganharam dinheiro e terras, então ficou mais fácil de enriquecer. E é conversa fiada, porque isso aí não é verdade. Isso é mentira. Um exemplo. Fala assim: não, é porque lá no Nordeste só tem grande propriedade, aqui no Sul deram as pequenas propriedades para os caras. Cara, o lugar que tem mais pequenas propriedades do Brasil, eu tenho quase certeza disso, é a região Nordeste. O maior número de pequenas propriedades. Ou seja, então, o sertão que eu visitei, de Pernambuco, o Agreste, é muito pequeno proprietário, trabalhador, que rala. Pô, se você trouxesse o cooperativismo de Santa Catarina lá, ajudaria muito os caras a crescerem por lá. Então, você tem a pequena propriedade lá. Só que você tem mais latifundiário lá também. Aqui o pequeno proprietário, com o associativismo, o cooperativismo, ele conseguiu crescer, conseguiu enfrentar os problemas de escala e de produção. Então, a gente tem que trazer um modelo. É um modelo que funcionou. O italiano e o alemão que vieram para cá, eles vieram para cá vindos de culturas de trabalho que estavam mais desenvolvidas que as do Brasil. É como se eles fossem um
produto que estava mais desenvolvido tecnologicamente. As pessoas no Brasil eram tratadas, muito por conta do período da escravidão, como bicho. Os mais humildes eram tratados como bicho, não tinham direitos. Então, essas pessoas que vieram da Europa, elas se desenvolveram mais rápido. Mérito delas. Não é porque elas fizeram de detrimento de alguém. Eu acho muito injusto falar isso dos colonos, das famílias de imigrantes. Eu sou filho de família de imigrante. Entendeu? A família do meu pai veio toda de Portugal. Meu avô veio descalço para o Brasil ser garçom no Rio de Janeiro. Sim. Minha avó, ela foi ser tipo governanta de casa de família de rico, porque ela sabia falar bem e tal, ela era uma moça educada em Portugal. A outra lá da minha família veio da Itália, foi colher café lá no interior de São Paulo. Depois foi ser operário em São Paulo. E meus pais se conheceram em São Paulo e casaram. Pô, ralaram pra caramba. Falar que nenhum deles teve nenhuma propriedade. Todos eles eram... Um era garçom, o outro era empregada e os outros eram agricultores. Sim. E quantas outras famílias não eram assim? E só ralaram pra caramba e ajudaram a construir o Brasil pra vir um sociólogo vagabundo, um político picareta, falar, não, eles são privilegiados. É uma ova. Eu vou te contar, não sei se eu tenho tempo de contar uma história. Eu tava em Balsas, lá no Maranhão, aí fui conhecer um gaúcho e um catarinense, estavam lá. Ficaram ricos lá no Maranhão. Aí eu falei, como é que vocês enricaram aqui? Eu vim pra cá com 30 mil reais, fui num fazendeiro, tinha um latifúndio aqui, e falei, me dá um pedacinho da tua terra pra eu arrendar? O cara não fazia nada. A terra lá no Maranhão, juro pra você, vermelha, terra boa, água abundante. O latifundiário lá não plantava. O gaúcho foi lá e plantou. Depois da segunda, terceira colheita, ele já estava pagando as parcelas da terra lá do cara. Quando viu, ele comprou a terra inteira do latifundiário. Sim. O latifundiário de lá que não soube usar a terra dele. Precisou um gaúcho pobre, um catarinense pobre lá para cuidar. Então, pô, mérito deles. A gente vai arrancar o mérito dessas pessoas. A gente tem que parabenizar essas pessoas, que essas pessoas estão ajudando a desenvolver o Brasil. A gente tem que ter orgulho dessas pessoas. Sim. Eu queria te agradecer muitos recados aqui, o YouTube, Facebook, no WhatsApp da TV Sul, estão mandando fotinha, assistindo a entrevista com o Renan. Já apareceu até sufrágio aqui para o Renan de monte, mas aí vai lá em outubro e mete o dedão na tecla verde para o Renan e te resolve com ele lá. Tá certo? Ele está se colocando à disposição e é corajoso. Corajoso colocar o nome de presidente da República. Ô, Renan, me corrija se estiver errado. Tinha um cidadão das antigas do meu tempo, que era o doutor Enéas, que ele falava, vou construir uma bomba atômica, o Brasil precisa construir uma bomba atômica. E a turma, chumbo grosso no doutor Enéas. Então tem umas assim que é meio parecida. Por exemplo, tu fala em extinguir municípios e até estados. Mas como? De maneira muito clara, os municípios, tem muito município no Brasil extinguir? Que é não é extinguir, é fundir. Fundir. Porque muita gente, quando eu falo extinguir, muita gente acha, isso vai passar um trator, uma retroescavadeira na cidade. Não. Eu vou fazer o seguinte, uma cidade que tem 5 mil habitantes e não consegue pagar as próprias contas porque vive de dinheiro que vem de outros lugares do Brasil, eu vou juntar ela com uma outra de 10 mil, com uma outra de 15 mil, com uma outra de 20 mil, com outra de 5, vou fazer um município só. Em vez de ter aquela montoeira de vereador, secretário, puxa-saco do prefeito, eu vou ter um prefeito e 9 vereadores só. Vou economizar uma dinheirama gigantesca. Vou obrigar esse prefeito desse município a trabalhar com aqueles indicadores, ou seja, todos esses municípios reunidos, tem 5% de cobertura de esgoto. Meu amigo, se quiser se reeleger, vai ter que entregar 15% de esgoto. E aí, estabelecer os indicadores, que o Brasil tem que trabalhar com indicadores, igual a empresa trabalha com indicador, igual a dona de casa trabalha com um indicador. Ela sabe se ela precisa, esse mês eu preciso comprar tanto de arroz, quanto de feijão, meu filho precisa tirar tal nota na escola. A mãe sabe. Então, o prefeito também tem que saber. Hoje, o prefeito não liga. Ele não sabe se os alunos estão tirando nota alta, se os empresários da cidade estão ganhando dinheiro, que você precisa disso para gerar mais emprego. Ele não está ligando se o posto de saúde, os UBS estão atendendo bem as pessoas. Ele só está largando e vai querer comprar o voto. Tem que mudar. Então, eu vou juntar os municípios, vou botar um prefeito só para cuidar, para economizar uma dinheirada, e aí vou cobrar eles desempenho. Isso a gente faz uma reforma para fazer as cidades brasileiras ficarem melhores. E os estados? Isso aqui foi uma grande provocação. Dois, né? Eu provoquei o pessoal de Tocantins. Tocantins? Falei assim, por que os governadores... O Tocantins é tão ruim quanto o Rio na parte de governador. Tocantins, pelo amor, todo mundo vai preso. O governador de Tocantins ou é afastado ou vai preso, ou os dois. Só tem escândalo de corrupção com o governador de Tocantins. Eu falei, era um território, era um pedaço de Goiás, aí virou um estado para quê? Para ficar um monte de político roubando aqui. Aí os tocantinenses ficaram bravos. Falei, não, não tem problema não, vocês são um estado que tem condição de ser sustentável. Hoje ainda não é um estado sustentável. Vamos se comprometer com essas metas, me apoio para colocar essas metas de indicadores, vocês continuam um estado. Agora, tem lugares que estão em uma situação de petição de miséria. Roraima precisa de uma intervenção federal. Roraima está virando um estado venezuelano.
Não tem atividade econômica em Roraima. Roraima está largado. E olha que é um lugar que tinha muita produção de arroz, tinha Raposa Serra do Sol, fizeram uma reserva indígena. O que a gente ganhou com essa reserva indígena? Os índios ganharam, não ganharam nada, estão lá passando fome. É uma mentira o que fizeram em Roraima. Então a gente precisa focar em aplicar indicadores de desempenho em todos esses lugares. O Renan Santos foi no Maranhão, né? Sim. Até de vereador ele andou trabalhando lá, porque eu vi ele postar um vídeo falando de uma rua que parecia um pedaço. Quem que tu usou o termo lá? Um pedaço do inferno? É uma filial do inferno. Filial do inferno. Deu um bafafá tremendo lá no Maranhão. Falaram dele na tribuna, a coisa complicou. Mas foram lá e limparam a rua. Foram lá e limparam a rua que tu mostrou aquela lixarada toda. E tu estava vindo para Araranguá, já estava dando um zoom nas redes sociais contigo lá em Criciúma. O que tu fez lá em Criciúma? Poxa, fiz muitas coisas. Sim, é verdade, no Pinheirinho. Pinheirinho, eu tô agora, a Globo aqui do estado de Santa Catarina tá brava comigo, porque eu fui numa favelinha, lá no Pinheirinho. Trem, isso, que virou uma Cracolândia. Eu provo. Bom, eu não sei se os repórteres da Globo estiveram lá, eu estive, eu tenho como provar que tem fio roubado, que as pessoas derretem lá o cabo para pegar o parte de cobre, que é uma Cracolândia. Eu entrevistei os usuários de crack. Entrevistou? É uma Cracolândia. Tinha esgoto a céu aberto, tinha invasão. Eu falei, olha, isso aqui está se parecendo com o Maranhão. Aí os jornalistas, não, você é xenofóbico. Eu não sou xenofóbico, eu fui no Maranhão e falei isso para os maranhenses. Fui lá na favela do Curadinho e falei, e quando eu falei, o que o prefeito lá, a prefeita agora, ela se picou e foi lá e foi limpar. Ué, tô errado de falar que tá aparecendo o Maranhão? Tá aparecendo cidade do Maranhão, sim. Que o jornalista tome vergonha na cara e não precisa vir um pré-candidato a presidente ir lá fazer o trabalho de fiscalização que os jornalistas deviam fazer. Mostrar que aquele lugar está sendo tomado pelo tráfico de drogas, tem facção tomando, tinha criança ali do lado. Então, mas é errado falar que parece o Maranhão? Não. E vou falar, parece o Maranhão, parece Cracolândia em São Paulo, parece Belém do Pará, parece o Rio de Janeiro. Não estou errado, eles não têm que ficar bravos comigo. E a dificuldade no Brasil é realmente bastante grande. Muito, porque as pessoas ficam preocupadas com sentimentalismo em vez de resolver o problema. Que tal, assim, falar que é uma pessoa que critica esse modo de vida é xenofóbico ou resolver o problema? As pessoas preferem me criticar. Aí é fácil, né? Critica o cara. Eu não tô aqui para fazer média, cara. Eu não tô aqui para fazer amigo. Não dá. Com certeza. O Renan Santos, agora tu não respondeu uma pergunta. E a estrutura de governo para fazer tudo isso que tu está dizendo? Que só o Renan é presidente, tudo bem. E os ministérios? E a parte operacional que vai dar o suporte para você coordenar e liderar todo esse momento que você está apresentando em nível nacional? Olha, uma coisa muito legal que a gente fez há mais de um ano, eu juntei um grupo de centenas de pesquisadores para montar o livro de propostas nossas, chama Livro Amarelo. São pesquisadores voluntários do Brasil inteiro. Inclusive, encontrei alguns aqui de Santa Catarina, que estudam na UFSC. Pegamos garotos que estudam em Harvard, nos Estados Unidos, na GV, em São Paulo, em Yale. Gente incrível está trabalhando conosco. E aí, antes mesmo do partido estar pronto, eu já tinha as propostas. Isso nunca ninguém fez. Agora eu estou fazendo mais uma coisa. Eu estou juntando essa turma com uma equipe técnica, também jovens, de diversas áreas, saúde, educação, segurança, para terminar de montar as propostas e eu já apresentar essas pessoas como possíveis ministros do meu governo. Tem gente incrível trabalhando. Muita gente do universo de blockchain, criptomoeda, para ajudar a gente a usar essa tecnologia, não só na parte de ganhos econômicos para o brasileiro, para reserva de valor, mas também para a área de proteção de dados, para fiscalização de envio de recursos que nós temos. Blockchain pode ser muito útil nisso. Gente para usar inteligência artificial mineração de dados, inteligência artificial e automação na área da saúde. Dá para o SUS ficar sensacional. Com certeza. Sensacional. Porque imagina no SUS, se eu tiver um prontuário único, ou seja, se a pessoa vai num posto de saúde aqui, ali, foi no hospital acolá, imagina você ter os dados todos, o histórico todo da pessoa. Numa coisa só. Aí uma inteligência artificial vai lá e pega os dados e ela começa a pegar os padrões. Essa pessoa já teve hipertensão algumas vezes, ela tem uma gordura abdominal, uma circunferência abdominal muito alta. Essa pessoa tem alta chance de pegar diabetes. Vamos fazer um trabalho com a gente de saúde? Aí a pessoa vai, já agenda o exame do cara rapidamente com o aplicativo e sem precisar pegar fila, ele tem diabetes. Se ele tem diabetes, diabetes tipo 2, vamos fazer esse cara ter atividades físicas, vamos fazer ele já fazer um trabalho com alguns remédios, sei lá, o glifage, vai tomar um remédio para a gente evitar que ele desenvolva as consequências piores da diabetes, para que não vá fazer uma cirurgia ou não vá a óbito. Isso barateia o funcionamento do SUS, faz as pessoas terem acesso melhor aos serviços
Isso é misturar inteligência artificial com prontuário único, com agente de saúde, com a estratégia da saúde da família. É usar uma estratégia múltipla com tecnologia, que é uma revolução. E essas pessoas estão no nosso time. Então eu vou montar um timaço. Um ampassando na educação. Vamos passar na educação. A educação no Brasil é muito ruim. Ela se universalizou, mas ela não melhorou em qualidade. Foi retirada a autoridade do professor. Hoje uma sala de aula é um caos. O professor não consegue mandar nos alunos. O aluno não repete de ano na maior parte dos estados no Brasil. Você tem a progressão continuada. Você começou a misturar alunos típicos, alunos que não têm, vamos dizer, transtornos neurológicos, com alunos atípicos, crianças com autismo. Virou um caos a sala de aula. O menino com autismo sofre bullying, o outro não consegue estudar pelo barulho, todo mundo usa celular na sala de aula, o professor não tem autoridade para tirar. Você não usa o método de alfabetização clássico, que é o método fônico, que você ensina a pessoa, tipo, A, B, B, A, Bá, Bá, Bebi, Bobu, Vá, Vai, Vovu. Igual você aprendeu, igual eu aprendi. Não tem mais esse método, ou quando tem é minoritário. Ou seja, tudo isso é uma quase sabotagem feita à educação. Eu vou reverter todas essas medidas, eu vou estabelecer políticas de desempenho para diretores e professores, e aluno que tirar nota alta, a gente vai ter provas de avaliação, a família dele vai ganhar prêmio em dinheiro, para a família ajudar. E vou acabar com essa porcaria desse pé de meia. Não vai ter pé de meia, vai ter aluno que tirar nota alta, ele vai ganhar grana. Fala, meus queridos, aqui quem fala é o Alan do canal Inevitável Cortes, e no meu segundo mês postando cortes aqui no YouTube de figuras do Partido Missão e do MBL, eu faturei cerca de 25 mil reais, ou um pouquinho mais de 4 mil dólares. E se você tem interesse em estar criando seu próprio canal de cortes, eu preparei um treinamento 100% focado, mostrando o passo a passo para você estar conseguindo fazer seus cortes de figuras do Partido Missão e do MBL. Para acessar o treinamento é só clicar no primeiro link da descrição ou ler o QR Code que está aparecendo aqui no meio da tela agora. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Te vejo no próximo vídeo.